Então vamos lá? Olha, esse vídeo deveria ter outro nome. Na verdade, esse vídeo deveria se chamar Deus é brasileiro e eu posso provar, mas a gente vai falar aqui sobre 4 ações brasileiras aí que ainda podem decolar em 2020, né? Lembrando sempre que quando eu faço esse tipo de vídeo aqui, ele é simplesmente educativo. Não significa que esse cenário vai acontecer e nem que ele é ultra provável nem nada disso. O que eu te ensino aqui é observar o cenário econômico e começar a pensar um pouquinho além, né? Um pouquinho só além do que você costuma pensar ali, um pouquinho além de uma ação só, imaginar o mercado como um todo. Eu não vou entrar em nenhuma dessas ações aqui, vocês sabem que eu não monto posição temporária, né? Eu só invisto para o longo prazo em projetos que eu acredito. Mas essas ações aqui realmente elas podem ainda ter aí um grande boom ainda em 2020. Então é mais para você que já é acionista delas a ficar um pouco mais confortável, quem sabe, né? Então, no começo do ano ali, o mercado brasileiro estava super otimista, a gente chegou a bater ali as máximas históricas, né, de 119.527 pontos no dia 23 de janeiro. Lembrando que isso em reais, né, e o dólar naquela época já estava ali bem alto, né? Então, algumas pessoas já estavam falando, chegou no limite do que pode crescer, mas não tinha chegado. E claro, existiu uma queda ali, mas não porque rompeu um limite ou nada disso, né? A queda veio muito acentuada ali por conta do coronavírus e nesse momento o índice chegou a bater ali 63.729,30 pontos, né? Então, do céu ao inferno ali, do dia 23 de janeiro a 23 de março, a gente vê uma queda de 46,82%, uma das piores quedas que o Brasil já experimentou aí, né? Na Bolsa, principalmente pela velocidade da informação. A gente via quedas antes muito dependentes da informação de jornais e de TVs ali, né? A internet acontece tudo na hora, então a crise, ela impactou ali diretamente. Você imagina que não tinha mudado absolutamente nada no mercado do dia 23 de janeiro para o dia 23 de março. O que tinha mudado ali era a expectativa de como seria o ano, né? Mas, de fato, as empresas ainda não tinham apresentado números negativos, a gente não tinha visto um fechamento ainda de nada, era muito mais expectativa e eu falo sempre, a Bolsa de Valores ela não é nem um mercado de boato, ela é um mercado de fofoca, né? Porque uma fofoquinha daqui, uma fofoquinha dali provoca grandes quedas. As pessoas sempre dizem que é possível prever a tendência do mercado, mas isso é a maior mentira que existe, porque a Bolsa de Valores é um mercado tão filho da... né? Que se você fizer uma previsão e as pessoas acreditarem nela, você já modificou o mercado. Então agora, o fato de você prever que ia cair pode ter derrubado. Pode não ser que não ia cair nada. Você que fez cair, né? Com base na sua previsão de queda. Exatamente como a gente vê aqui nesse dia. A previsão de que as empresas se fechariam e de que esse dano seria gigante fez as ações caírem 46,82%, né? Teve empresas, Raul, que teve 100% de queda no lucro, que tomou prejuízo? Teve, mas a maioria das empresas não tiveram 46,82% de queda nas suas operações no ano, porque senão isso seria impossível, né? O mercado teria, a gente veria fome nas ruas, imagina, as empresas produzindo 46% a menos, não teria nem o que comer, né? Então, apesar desse caos que foi instalado ali, o ano de 2020 também ficou marcado também pela entrada massiva de investidores ali, e a gente viu o número de investidores pessoas físicas aí saltando aí para 3 milhões de investidores pessoas físicas, né? É bondade nossa chamar essas pessoas de investidores, muitos vieram aí por promessas de ganhos rápidos ali, vieram por promessa de day trade, alguma coisa do tipo, mas a gente tem que chamar eles de investidores aqui, pelo menos porque a gente sabe que eventualmente eles vão se converter aí em investidores, né? Se você está na transição, não se preocupa, a gente não tem nada contra você, mas um dia você vai aprender a investir. Então, com a alta no número de investidores ali, aliada a esses estímulos monetários, a nossa recuperação foi bem mais rápida do que esperado, também muito por causa dos boatos de melhorias, né? E atualmente a gente está na casa aí de 114 mil pontos, que é bem próximo do que a gente estava no começo do ano, não dá nem para falar que é uma quedona grave mais, né? Mas não dá para falar que a crise passou ainda, porque a gente está ali no risco iminente de um segundo lockdown e a gente veria o cenário ali se repetir, talvez mais fraco, pelo menos é assim que eu imagino, as pessoas agora gato escaldado ali, né? As pessoas não venderiam suas posições baseadas em loucuras. Lá no começo do ano, quando eu comecei a falar que eu ia manter, que eu ia comprar, eu era xingado todos os dias aqui no canal. Foi realmente um momento muito difícil para mim, porque eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa, mas ouvir palavrão todo dia é uma canseira, né? Então os estrangeiros colocaram agora 32,7 bilhões na Bolsa em novembro. É o maior valor que já entrou no Brasil aí desde 1995. Então os estrangeiros estão investindo no Brasil, né? Em novembro, nosso índice teve uma alta aí de mais de 16% e em dólar essa alta foi na casa de 24%, né? Então foi bem relevante aí. Diante desse cenário de alta e otimismo, será que a gente ainda consegue achar alguma oportunidade ali que pode acontecer em 2020? Eu vou fazer aqui esse vídeo agora para contar para vocês sobre essas oportunidades, lembrando que eu coloco a minutagem
slide aqui, você pode pular direto para as ações, você não precisa sempre assistir a introdução se você não quiser, mas ela é importantíssima para você que está estudando, para você que está aqui só a passeio, né, querendo clicar e ler ticker, então isso aí não precisa, agora para você que está estudando, querendo se comprometer com aprender mais, é importante. Então, não é, novamente eu vou ressaltar esse ponto, de fato, tá, eu tô falando sério, você não deve investir ali com base em recomendação de vídeo do YouTube, e principalmente nesse vídeo aqui, que não é de forma alguma uma análise sobre essas empresas, é uma análise do momento histórico que o Brasil está vivendo, né? E eu posso estar errado, lembrando sempre, analisar o momento que analisar o cenário econômico como um todo, ajuda você como investidor a tomar decisões mais estratégicas e começar a saber encontrar pontos de entrada em diferentes empresas, porque sim, o preço importa, né? Então, pensando nisso, eu resolvi falar ali sobre 4 ações que podem ainda ter uma alta ainda em 2020, né? Não necessariamente esperar a virada de 2021. Raul, no começo do vídeo você falou alguma coisa sobre Deus ser brasileiro, e exatamente com a leitura disso aqui, né, com os momentos aqui que a gente for observando, vocês vão perceber que de fato isso é verdade. O Brasil ele ia passar por uma das maiores crises dele, não sei se ainda não vai passar, mas ele ia passar por uma das maiores crises dele nesses anos agora. E assim, meio que por uma conjunção de fatores místicos ali, a gente sabe que não é, mas cara, o momento faz parecer que é, a gente vê ali todos os preços das commodities, das principais commodities brasileiras chegando a patamares maravilhosos, né, e ajudando muito aí nessa recuperação econômica. É muito bom que isso aconteça, mas foi realmente aqui um pouco de sorte. O Brasil não tem um controle grande sobre isso, então foi muito de sorte ali. Vocês vão ver que a gente vai falar um pouco sobre isso. Deus é brasileiro, gente, acredite. O Papa pode até ser argentino, mas Deus mesmo brasileiro. Dá pra ver, porque o Brasil é sempre salvo no último gongo ali, né? Então o que acontece? A primeira empresa que a gente vai falar aqui é a Vale 3. A gente já vem falando dela desde outubro nos giros da bolsa aí, mas aqui a gente vai dar uma aprofundada no momento da Vale. A Vale é uma das maiores mineradoras do mundo, tá? É a maior mineradora do Brasil. A empresa foi fundada ali no governo do Getúlio Vargas em 43, né? E realizou sua abertura de capital no ano de 1970. Desde então ela vem crescendo e foi se tornando uma empresa cada vez mais robusta, né? Os negócios da empresa são divididos aí em minérios de ferro em Pelotas, níquel, manganês e ferro-liga, né? A carvão e cobre. Então ela tem ali uma exploração mineral completa, né? A Vale realmente ali é uma grande mineradora, é uma empresa para todos os efeitos enorme, apesar dos pesares, a gente sabe dos problemas da Vale, mas hoje não é sobre isso, né? Em termos de atuação, muita gente pensa que a Vale opera só no Brasil, né? Você vai ali no Pará, ver as cidades dela ali, você pensa que tá ali tudo, mas não, né? O Brasil é um dos lugares onde a Vale tá, mas ela também tá em Omã, ela também tá na China, ela também tá no Canadá, na Indonésia, na Nova Zelândia, em Moçambique, né? Que também fala português, um abraço aí se você é um moçambicano, e na Malásia. Então, além de mineração ali, a empresa é conhecida também pela logística e pelo escoamento da sua produção ali, interligando minas e ferrovias, né? E também ali operações portuárias. Então, a Vale, além dela cuidar de toda essa extração desses minérios ali, a Vale também é uma das maiores operadoras de ferrovias do Brasil. Ela tem ferrovias cruzando ali o país, onde ela consegue escoar essa produção de forma mais rápida, e esse novo marco também pode favorecer muito ela, né? Essa PL, na verdade, pode favorecer muito ela com essa liberação para ela poder construir mais estradas de ferro aí. No segmento de ferrovias, a empresa controla ali a estrada de ferro de Vitória a Minas, né? Vitória, então, a Minas Gerais ali, e a estrada de ferro Carajás, né? Então, no segmento portuário, a empresa opera também 11 portos em 6 diferentes países, bem como 3 tipos diferentes de navios de grande porte, e tem uma frota própria ali de rebocadores. Então, uma empresa gigantesca mesmo, né? Dá até medo se olhar a estrutura da Vale ali, porque eu duvido muito que até o presidente conheça tudo que a Vale tem ali, porque é difícil. Ele pode até saber que existe, mas ter conhecido ali é difícil. Porque ela pode decolar, então, Raul, ainda em 2020, né? Olhando para o mercado de minério de ferro aqui, que é o principal produto da empresa, a gente vê a commodity nas altas históricas ali. Então, o minério de ferro está sendo negociado a 141,53 dólares a tonelada, né? O minério de ferro refinado aí, 62%, né? Então você olha aqui nesse gráfico, olha só o preço que estava em julho, olha o preço que está agora. E as commodities, elas são empresas cíclicas. Quando o ciclo da alta da commodity está ali gigante, a gente vê a cotação dessas empresas acompanharem. É uma ideia um pouco burra? É uma ideia um pouco burra, né? Você entra na empresa ali no momento mais alto dela, e muita gente faz isso. Então você pega ali o melhor ciclo da commodity, entra e investe na empresa. E obviamente esse ciclo passa e aí a empresa volta ali para um patamar mais baixo. É impossível prever o ciclo de valor das commodities, mas é possível cruzar um paralelo perfeito com quando as commodities estão em alta, as empresas comoditizadas estão em alta, né? Então a empresa que vive dessa commodity, ela vai para o alto junto. E não é de se estranhar, então, portanto, que a Vale esteja aí apresentando uma alta ali de acordo
acordo mais ou menos ali com o valor do minério de ferro. Se você colocar um gráfico em cima do outro, e você pode fazer isso, eu não vou fazer isso aqui para você, mas você pode fazer, e pegar ali de um ano para cá, né, pega o YTD ali e compara com o minério, você vai ver que ela faz o gráfico mais ou menos a mesma coisa, né? Você vai ver que esses gráficos ali, eles vão começar ali com uma baixazinha, depois dá uma baixada maior ainda, depois tem uma altazinha, depois tem uma altazinha, depois tem uma alta zona, agora no final, e vai ser exatamente o que vai acontecer com a Vale ali. Você pode ver que vai ter exatamente o mesmo gráfico, porque as empresas comoditizadas seguem esse ciclo. Eu falo muito sobre esse ciclo aqui, mas hoje você vai conseguir entender um pouco mais do que está acontecendo na sua frente, né? Outro fator determinante ali na alta da empresa é a retomada da produção industrial na China. Como ela vende para a China é cliente dela. Em outubro, a produção industrial da China apresentou um crescimento aí de 6,9%, né, superando as expectativas dos analistas, que previam uma alta de 6,5%. Eles compram mais, aumenta mais o preço, tem para onde escoar e vai melhorando, né? Então, no terceiro trimestre de 2020, a China representou aí 59,7% das vendas totais da empresa, né? Portanto, a retomada da economia chinesa impacta positivamente os resultados da Vale. E aí tem muita gente que não compreende ali o mercado econômico e fala, ai meu Deus, a China sei lá o quê, a China isso e aquilo. Gente, se a China se estrepa, o Brasil vai juntinho pro mesmo buraco, tá? Então lembre-se sempre que quando você estiver praguejando contra a China, você está imediatamente praguejando contra o Brasil. Goste você da China ou não, eles são um dos nossos maiores parceiros comerciais e a China está na economia do mundo. Eu não gosto do modo como a China funciona, eu não gosto do formato da China, da privação de liberdade, mas não dá ali para a gente racionalmente, né, ficar defendendo que o governo agrida a China ou que fale coisas sobre os chineses, porque isso aí pode impactar nossas relações comerciais ali de forma pesada. Então pensa bem nisso aí para não atrapalhar achando que está ajudando, né? Cuidado com a sua torcida aí, vai que você é bom de palpite, né? É que sua boca é santa. É cuidado com o que você deseja. Então, a segunda empresa aí é a PetroRio, né? A Prio 3 ali. O que é a PetroRio, Raul? Cara, a PetroRio é uma empresa do ramo de petróleo, gás natural e biocombustíveis, né? Que atua de maneira estratégica no mercado de produção e exploração de petróleo no Brasil. A empresa foi fundada ali em 2008 por um cara que chama Márcio Rocha Mello, né? Ela abriu capital em 2010 e atualmente ela é a maior produtora independente de petróleo do Brasil. Você fala, maior produtora independente de petróleo do Brasil? Esse independente faz toda a diferença porque a gente sabe que a Petrobras é a maior, mas tem as empresas que não são estatais ali, né? Então é uma empresa não estatal, ela é uma produtora independente de petróleo. O principal destaque da empresa aí é a eficiência dela. Se você comparar a PetroRio com a Petrobras, você vai ver que existem índices ali de eficiência muito diferentes. E é claro que o tamanho da operação também impacta muito nisso, né? Principalmente no que diz respeito ali a águas rasas, né? Onde o lifting cost, que é o custo de produção por barril de petróleo dela, é cerca de 20% menor que as outras grandes petroleiras brasileiras. Né? É um mérito aí da PetroRio. O portfólio da empresa atual conta aí com 4 fontes de exploração, né? Então a Frade, que é 100% da PetroRio, a Polvo, que também é 100% da PetroRio, a Tubarão Martelo, que tem uma participação ali de 80%, né? E a Manati, que tem uma participação de 10% só. Então ela tem uma participação menor em outras duas empresas, né? Além disso, a empresa recentemente adquiriu participação em mais poços, né? 35,7% no campo de Wahoo e 60% no campo de Itaipu, tornando-se a operadora de ambos os portos ali. Por que ela pode decolar ainda em 2020, né? Quando ela avisou ali para o mercado que ela fez essas aquisições, a empresa disparou mais de 50% em um único dia, né? Atualmente ela está sendo negociada por múltiplos caros aí, para alguns investidores, pelo menos, e alguns analistas também. Então o PL dela está em 14,39 vezes e o PVP dela está em 3,18 vezes, né? Com a petrolífera, de fato, meio caro. Mas o que a gente considera ali, quando a gente vê esses indicadores, é que a gente está falando dos indicadores baseados na extração dela do passado. A empresa ainda não apresentou os resultados dessas aquisições novas que ela fez. Então, o aumento dessa produção ali, né, o aumento dessas operações da empresa vai ter um impacto nesses números. A gente não sabe ainda qual o tamanho desse impacto. Talvez alguém que é especialista em petróleo possa medir ali, né, e fazer essa comparação de quanto esses campos produzem e tudo mais, e entender se tem uma margem para ela melhorar isso ou não. Mas a grande verdade é que para nós aqui, réis mortais, que não dominamos muito bem a área de petróleo, ainda não dá para saber. Mas aí o fator que faz com que a empresa decole, além desses dois impactos que ela teve, ela não ter apresentado esse número ainda, e a gente sabe quando as empresas apresentam números, o mercado reage loucamente, é a retomada nos preços do barril de petróleo, né? Nos últimos 6 meses, o preço do barril de petróleo vinha de uma baixa acentuada, mas como Deus é brasileiro e o Brasil depende muito do petróleo, ele foi ali e falou assim, galera, então vou aumentar aí, porque o Brasil vai precisar de um help ali, e deu uma aumentada. Gente, não aconteceu isso de fato, tá? Pode ter acontecido, na verdade, mas eu não tenho provas que Deus fez isso, mas de fato aqui é uma coisa muito incomum aqui
a gente vê todas as commodities que o Brasil depende delas ali subindo de preço, parecendo um relógio, né? E a gente pode ver também nesses gráficos aí essa retomada do petróleo WTI e do WTI futuros, né? A gente também está vendo ali que as pessoas têm uma expectativa razoável com ele. Então, como o principal produto da empresa é o petróleo, uma alta nos preços de petróleo, um aumento na produção, obviamente, a gente vê ali que os lucros e resultados da empresa devem vir melhores, né? Lembrando que o mundo, né, não funciona com base no que o Raul disse. O mundo ele segue o curso natural dele, independente do que eu penso ou não, tá? Independente da sua conclusão ou não ao ouvir essas palavras também. Então, não se meta engraçadão de achar que porque você tem assistido um vídeo de YouTube ali, você consegue agora fazer previsões loucas e insanas a respeito do preço de uma commodity no mundo, porque não dá. Então, o Banco do Brasil ali, né, o BBAS3, é um banco ali que é em parte estatal, né, ele é uma sociedade de economia mista ali, fundada em 1808 pelo João VI, né, de Portugal, e é conhecida como a primeira empresa de capital aberto do Brasil, né. Em termos de negócio, você sabe o que o Banco do Brasil faz, ele atua ali por meio de diversos produtos e serviços financeiros, assim como qualquer outro banco, né. Lembrando sempre também que o Banco do Brasil, que a gente fala foi fundado em 1808, isso é uma meia-verdade, porque ele já chegou a quebrar e foi ajudado ali e voltou a operar, mas ele já quebrou uma vez. Então, o banco ali opera conta corrente, cartões, crédito e financiamento, é dono também de uma empresa de seguradora, é dono também do BB Seguridade, né, que ele é dono de uma porcentagem grande, que tem ali participações em seguradoras, é uma empresa muito interessante de modo geral. Eu não gosto por ser estatal, né, mas é uma empresa interessante que pode ter uma alta aí. A carteira de crédito expandido hoje do Banco do Brasil conta com 662 bilhões de reais, né, em termos de proporção, 57,2% do crédito dele é para pessoa física e 42,8% para a pessoa jurídica. E aí por que, Raul, que você acha que ele pode decolar ainda? Quando a gente vê essa entrada de investidores estrangeiros na economia, as marcas que são mais conhecidas e setores mais perenes, ou seja, ativos de menor risco, eles são escolhidos ali por estrangeiros. Se você vai investir nos Estados Unidos, você vai investir em empresas que você conhece ali e tentar diminuir os seus riscos, porque você já está tomando uma operação arriscada de estar investindo no exterior. Na cabeça da pessoa, ela sempre domina menos, né? Como o Brasil é um país emergente, investir no Brasil é arriscado. Investir no Brasil em empresinha, mais arriscado ainda. Então a galera procura bancão ali e adivinha que banco que se sobressai nisso aí, né? Banco do Brasil, né? Então, deste modo, em dezembro, se o movimento se manter aí, a gente pode ver grandes volumes de entrada de dinheiro do Banco do Brasil e a gente pode ver aí essa ação subindo. Entendeu por que é importante você entender a macroeconomia ali? A gente nunca vai usar isso aqui para montar posição temporária, mas é muito importante você saber, porque na hora que você vai investir, se você entra no movimento errado desse aqui, você pode acabar se assustando ali com o preço que esse ativo está tomando, ou se desequilibrando ali, né? Ou entrando no momento errado, aí você sabe que você vai se sentir mal, porque caiu a ação e bababá. Então o ideal é você entender um pouco do mercado justamente para você diminuir os seus riscos e saber a hora certa de investir nas empresas, né? E outro fator aí que pode contribuir demais com o Banco do Brasil é que a gente vê uma alta na produção agrícola e a gente vê ali que 40% da carteira de crédito do Banco do Brasil está alocada ali nos ramos de crédito consignado e no agronegócio, né? Então isso também é um ponto favorável para ele. E o ânimo do mercado vai aumentando aí, as provisões feitas pelos bancos também vão diminuindo, né? A partir do que a economia vai retomando ali, né, com expectativas aí do Paulo Guedes, que é o mestre das expectativas, ele falou aí que pode ser que o Brasil não termine o ano com desemprego aí maior do que começou, e aquela coisa toda, isso aí vai animando os investidores e pode sim fazer com que as ações do Banco do Brasil explodam ali, né? Aí como o banco está num patamar ali muito baixo, muita gente vai procurar ele também, né? Você vê ali um PL de 6,96 vezes, né? O PVP ali do Banco do Brasil está abaixo de 1, né? 0,93, a cada R$1 que você investe está comprando por 93 centavos. Então, é uma empresa que está num fluxo descontado ali e que pode sim se beneficiar aí desse novo movimento. Agora aqui para a gente matar e fechar com chave de ouro, falei sobre esse setor aqui nesse vídeo aqui, vou deixar aqui em cima, mas a gente vai falar da Rumo Logística, a tal da Rail 3, né? A Rumo é uma empresa de logística e operações ferroviárias ali, fundada a partir da fusão da Rumo Logística com a afinada All, né? Que era a América Latina Logística, uma empresa que sofreu bastante em 1999 e que abriu capital em 2004, né? Uma empresa que já é conhecida aí na Bolsa Brasileira. Apesar de ser pouco conhecida aí, de fato a Rumo não é uma empresa excessivamente conhecida e comentada no mercado, principalmente que o brasileiro não vê muito trem, né? E aí não lembra que existe ferrovia. Mas existe ferrovia no Brasil e a Rumo é uma operadora privada disso, né? Apesar disso, antes de eu falar aqui da Rumo especificamente nesse caso,
Vamos lembrar sempre que a dívida da Rumo é de certo modo descontrolada e que a Rumo não apresenta ali lucros de forma consistente, tá? Eu gosto de falar isso para deixar bem claro para você que se mete aventureiro aí porque viu o vídeo, já não se animar demais. Então, apesar de ser pouco conhecida ali, essa empresa é grande, né? Ela tem 13.470 km de linhas férreas, ela tem uma presença em 8 estados, mais de 1.200 locomotivas, mais de 33 mil vagões, além do transporte ferroviário. A empresa atua ali no transporte de elevação portuária, armazenagem de cargas. É uma empresa gigante e é responsável por 26% das exportações de grãos no Brasil, né? Raul, por que a Rumo, né, pode bombar aí ainda em 2020, né? O setor ferroviário ele sempre foi esquecido pelos governantes brasileiros que todos, tá, sem exceção, trataram muito mal esse mercado aqui. Hoje as linhas aí que existem, elas correspondem por 90% do transporte de minério, 40% do transporte de commodities agrícolas e 50% do transporte de cana-de-açúcar aí, né, de açúcar no caso. E um dos principais motivos que pode fazer a Rumo bombar em 2020 é que finalmente aí parece que está caminhando uma lei aí, é o projeto de lei de número 261/18, né, que prevê finalmente a desestatização do setor ferroviário no Brasil. Muita gente está falando sobre isso aqui. Esse PL, ele é um consenso, eu acho que hoje no Brasil, tá? Mesmo para partidos ali de ultra-esquerda e tudo, então tem uma boa chance disso passar. Pra você ter uma ideia, o relator dessa lei aí no Senado foi o José Serra, né? É um cara ali do PSDB e você tem o relator atual que é o Jean Paul Prats aí, né? E o Jean Paul Prats, ele é um cara ali do PT, né? Quem tá dando encaminhamento para isso aí é provavelmente outro partido. Então esse é um consenso no Brasil, a gente não tem maiores problemas com isso, né? PSDB, PT, o Bolsonaro deve querer, o Paulo Guedes deve querer, todo mundo deve querer isso aí, porque isso aqui realmente destravaria o Brasil. Acho que nisso aí tem consenso, precisa dessa desestatização e dessa simplificação. Só se você for muito cretino, né, para você não defender que precisa desestatizar depois de todos esses anos de ineficiência, né? Então, com a passagem da responsabilidade aí para a iniciativa privada, a empresa passa a poder aí ter uma maior tranquilidade ali, um maior poder decisivo para aumentar uma amplitude de mercado maior e ela tem uma possibilidade aí de aumentar então a receita e o lucro dela. Se você quiser saber muito mais sobre isso, eu fiz um vídeo aqui falando sobre tudo isso aqui. Raul, essas empresas então que você falou vão explodir necessariamente? É claro que não, né, gente? É simplesmente empresas que podem aí ter uma alta ainda nesse ano e o objetivo não era esse, não é olhar para essas empresas, é começar a cruzar o cenário econômico com ações, porque eles são indissociáveis, você precisa aprender a fazer isso. Se você não me segue lá no Instagram ainda, cara, que vacilo que você tá dando. @RaulSena. Raul não tem Instagram, aqui o Instagram é só para me seguir. E é o seguinte, tome suas próprias decisões, tire suas próprias conclusões e estude, tá? Eu não sou acionista de nenhuma das empresas dessa lista aqui e ainda assim nada me impede de falar sobre elas, de tentar entender elas aí, tá? Eu trago conteúdo aqui sempre para vocês de forma educativa, não é para você sair comprando qualquer empresa que é mencionada no canal, que você seria um imbecil, tá? Então não seja imbecil, um beijão para você e até o próximo vídeo.